tentou, né, Mano e Lelê, até o último instante a contratação do Carlos Gonzalez. Sim. Né, mas não teve jeito, né? Jogador de 31 anos, paraguaio, não chegou a um acordo com o Tijuana do México, então não teve aí como tirar o jogador de lá. Então o Corinthians encerra aí a janela com 7 contratações. Tá bom, né? Naquelas, tá bom naquelas, porque tentou algumas aí, não vieram, né? Arthur Cabral, o tal do O que Gonzalez. seria talvez aquela primeira Na verdade, prateleira o não veio. centroavante, que deveria ser aquele foco veio. mais impactante, veio uma oportunidade de mercado, né, mano? Que foi o Héctor Hernandes. E agora as Então, nossas mas o Corinthians ele tentou, Lele, ó, estão o Alex nele. Arce, tentou o Isso. Gonzalo Plata, tentou o Isso. Arthur Cabral, Isso. tentou agora o Carlos Gonzalez. Gonzalez. Nenhum deles veio, tá ligado? Tipo, veio na oportunidade lá o Héctor Hernandes, ok, mas esse cara não Tava era nem sem plano do contrato, Que Corinthians. era Não era pra plano. posição mais carente. Mas isso que eu tô vocês já falando. querem. É o cara sem grana passeando no shopping Guatemi querendo comprar a bolsa Aonde da sem Gucci. grana? Aonde sem grana? Chegou lá e Ou seja, ofereceu. Chegou lá, Não, ofereceu, mas não levou. não levou. Mas ofereceu, deu aquela barganhada. Chegava lá irmão. pro vendedor e falava assim, você aceita esse cheque pré-datado, cara? Mas é que tá, na moral, ó, o Corinthians tá precisando de um centroavante, Arthur Cabral. Para. Você pagaria 15 milhões de euros Não, no não cara? tem como. Você é pagar. louco. É, aí que tá. Então, Acho que só o Textor Mas pagaria. Vocês estavam contando que trouxesse. Eu não vejo vocês falando que absurdo trazer esse cara. Não, porque a primeira a proposta do Corinthians era o empréstimo. O Corinthians ele queria pagar o empréstimo do jogador e no término desse empréstimo fazer o que fez com o Hugo Souza. Ó, se a gente quiser, a gente Ia dar paga o valor. balãozinho de LED. Não é balão, RG, mas por exemplo, eu acho que é válido você pagar pelo empréstimo do cara, que seja, 2 milhões de euros. Vou pagar aqui 2 milhões, 1 ano de contrato. No final do vínculo, se eu quiser ficar, eu fico. O Thales Magno não é assim. O Thales Magno não é assim. Se o Corinthians quiser pagar, vai ter que pagar esses seus 15, 17 lá, mas vai... Mas não tem obrigação. Não tem né? obrigação. É aquele negócio, é a prioridade de compra. O Hugo Souza é assim. É que o Corinthians vai pagar 800 mil euros, é merreca, Não, né, aí mano? tá doido, né? É que os 7 que vocês trouxeram estão jogando, né? Estão todos jogando. Pra falar a verdade, o Alex Santana não, RG. Mas o Alex só Santana se ele, machucou. né? Só Agora ele, o Héctor Hernandes se machucou também. É, mas estão jogando. Né? Não, mas, por exemplo, a questão do Alex Arce não foi nem financeiro. Foi que os caras não quiseram vender porque a janela lá já tinha fechado. Sim. E eles não iam conseguir repor. Então, nem foi essa questão, assim, né? O tal de dinheiro. Estrada lá se machucou, né? Que era o centroavante É, o titular. reserva também se machucou e eles não quiseram vender. Tá. Tem mais tá alguma feio. aí, Lelê? Pode ir. Não. Pode ir, ó. Só nessa questão de janela ainda, né, mano, de contratações, foram 7 que o Corinthians fez. Então, assim, foi o segundo time que mais contratou nessa janela, né, na questão de números. Só perde pro Atlético Goianiense, que fez 8 contratações. Não que essas 8 contratações sejam de qualidade boa também, né, mas tô falando em questão de números. E aí, atrás, veio o Corinthians com 7 e Botafogo e Cruzeiro, que acho que também contrataram esse mesmo número. Botafogo, né? Mas se você for ver, analisar talvez aí pelo aspecto qualidade, aí eu acho que o Botafogo, né? O Botafogo mandou, acho que todo mundo embora do ano passado, né? Aqueles caras que Não, pipocaram, sim. mandou Não, a 2, base- 3 só. base Não. permanece, pô. Mandou, Não, mandou trocou. só 2, 3. Foi o Não. goleiro, RG. Saiu o goleiro, saiu um atacante, que era Vitor titular. Sá. Que era o nome do goleiro lá, que era de São Paulo. Lucas o Perry. O Perry e o Vitor Sá só. Mas E o Adrielson voltou só agora, hein? 2 estão jogando, hein? Sobre daquela turma lá. O resto é tudo Eu contratado. tava vindo aí. pra cá, eu O tava vindo Tietchan é pra cá. reserva. Porque tinha reserva. E era titular no passado. Eu tava vindo Chiquinho pra virou cá, cara, reserva. no trânsito, né, RG? Eu tava vendo assim, aí tem os caminhões. O caminhão, de vez em quando, coloca uns salmos, assim, tipo, no baú. Bonito, né? Tipo, é legal até, porque a gente vive Depende, num trânsito né? violento. Não, salmo mesmo. É uma palavra bonita no trânsito, né? E era o Salmo 23, o Qual que é o Sombra. O Salmo Salmo 23, eu até li aqui porque eu achei bonito, mas é verdade, ó. Olha o que vem aí. Mas é verdade, ó. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo. E, cara, na hora, claro, Que a gente que tá cê- falando, que que a cê gente tá em- falando de Deus, de Você Jesus. se Não vai sentiu sair o quê? nada disso Torcendo aí. pro Corinthians, é Não, isso? mas Vale de Não vai trevas. sair nada aí. Mas, cara, tipo, Nada. Vai sair nada. eu ouvindo já pro estádio 97, não tem como eu desvincular o futebol da minha mente. E aí eu falei, pô, cabe, tipo, essa frase pro Romero também. Porque num momento, RG, tipo, que a gente tá no Vale das Trevas e a morte, eu encaro, por exemplo, a Série B, cara, o Romero tá comigo. O ano passado também esteve, entendeu? E, tipo, nisso,
É claro, a gente não pode, eu tô fazendo só aqui uma digressão do assunto religioso Romero pra está dentro de comigo campo. e nada me faltará. Então, é quase isso, porque o negócio é o seguinte... Romero é meu pastor e nada me falta. Não, mas é Isso, quase isso é um arrependimento seu em decorrência do que você fez com ele o ano passado. Não, o ano passado não. Ano passado eu agradeci. Eu falei, pô, o Romero salvou o Corinthians. O Corinthians só permaneceu na Série A ano passado por causa do Romero. Não, tá bom. O Romero tem 10 anos de Corinthians, é isso? Não, já critiquei bastante. Já critiquei Você bastante. passou 8 descendo o cacete no cara. Mas aí que tá, RG número Não 2. O consegui. Romero, durante muito tempo, ele mereceu críticas, Lele, porque ele não tava bem. De vez em quando merece ainda também. Mas, por exemplo, agora é um momento crucial do Campeonato Brasileiro. E aquele negócio, RG, a gente tá andando no Vale da Morte. Você acha que o Romero vai salvar vocês? O ano passado salvou. E esse ano contra o Flamengo de novo. Ele deu números finais ao jogo, dando a vitória pro falando Corinthians. de um jogo, calma. Mas é que Não, tá, mas RG. pior que ano passado ele salvou a RG. Aquele gol contra o Grêmio com um a contra o menos. Vasco. Foi importantíssimo e contra o Vasco também. Foram jogos chaves. Então, ali. mas fora esses jogos, Lele, ele teve uma sequência que eu acho que ele marcou 5 gols em 5 partidas, mano. Ele foi monstro. Foi, lembra? A gente falou isso? Teve mesmo. Então, esse caminhão, RG, ele me trouxe uma luz. Deus manda de vez em quando sinais pra gente. Deus. Vocês Vocês estão deixando isso, vai até onde? De carro. Não, cara, não dá nem pra contrariar, Muito né, bem, velho? depois desse O momento médico disse pra- bíblico na energia, vamos falar um pouquinho aqui de Mendorato. Sabe aquela jogada impressionante que vale o replay? Ela fica ainda melhor. Vamos lá, vamos falar sobre o Corinthians porque foi quase. O Corinthians tentou aí até o último instante a contratação do atacante paraguaio Carlos Gonçalves, 31 anos, atacante da seleção paraguaia, de destaque no futebol mexicano, estava no Tijuana. Informação do Samir Carvalho, ainda na tarde da segunda-feira. O Carlos Gonçalves era a última esperança ali do Corinthians tentar um centroavante, como uma oportunidade de mercado mesmo, seria por empréstimo, porque todos os outros nomes tentados, eles não foram conseguidos, né? Com exceção do Héctor Hernandes, que eu até já vou falar sobre ele, mas o Arthur Cabral não houve acordo, o Corinthians até quase despendeu uma grana federal para ter o jogador do Benfica. O Benfica endureceu, não teve liberação. O Alex Arce da LDU. Bom, o Gonçalo Plata aí, né? Acabou fechando com o Flamengo. Não é necessariamente um centroavante, mas era um dos nomes alvos do Corinthians. O próprio Michael, que também parou no Flamengo. Enfim, muitas dificuldades nessa janela e você tem que usar a criatividade, né? O Héctor Hernandes, por exemplo, estava livre no mercado. Então foi um pouco mais fácil. Você negocia diretamente com o jogador. No caso do Carlos Gonçalves, era uma ideia de trazê-lo por empréstimo e depois negociar um novo contrato. Enfim, né, até o final da temporada o Corinthians teria mais uma reposição. Tá percebendo aí que o Yuri está sofrendo muitas críticas, mas já foi importante nesse jogo contra o Flamengo. Pedro Raul, sim, esse sim cada vez mais inviabilizado. O Héctor Hernandes chega e já virou titular no jogo contra o Flamengo e só não jogou mais porque lesionou em 4 minutos, mas sem ele você precisa de mais uma reposição. Então o Corinthians queria muito mais um centroavante, não foi possível, não conseguiu fechar. Inclusive a gente esperou até bater meia-noite, porque se o Corinthians conseguisse a assinatura do contrato de forma digital, hoje é tudo online, né? E a inscrição, digamos assim, a regularização dele junto ao site da FIFA, oficial da FIFA, ele poderia sair no bid só a partir de amanhã, não teria nenhum problema. Mas o Corinthians precisava dessa documentação ainda no dia de hoje, ainda no dia 2 de setembro. Foi muito apressado, né? Foram as últimas horas ali tensas e não houve o acordo aí com o Tijuana e, portanto, o Corinthians não conseguiu a contratação de Carlos Gonçalves. E com isso, janela fechada. O Corinthians não pode mais contratar ninguém? Ainda pode, desde que jogadores que estejam livres no mercado e tenham encerrado o seu vínculo com a sua equipe até este dia. Um exemplo é o Alex Telles, né, que se acertou com o Botafogo, que, por exemplo, conseguiu ficar livre no mercado, teve a sua rescisão, né, junto ao Al Nassr, e aí ficou livre para negociar com qualquer clube. O Botafogo poderia anunciar ele daqui 10 dias que não teria problema. O mesmo vale para o Corinthians. Então, jogadores que estejam livres no mercado e que tenham se desvinculados das suas equipes até esse dia, 2 de setembro, o Corinthians pode anunciar a qualquer momento. Então, vai ter que, digamos, garimpar o mercado para ver se existe algum jogador com essa característica. Por hora, a janela está fechada. Héctor Hernandes, acabei de falar sobre ele. O Corinthians anunciou que ele teve uma lesão, mas é uma lesão leve. É uma lesão detectada no posterior da coxa direita, se eu não me engano, né? Uma lesão de grau 1B. Exatamente. É uma lesão leve, é uma lesão considerada leve com um período de recuperação de 10 a 15 dias.
O Corinthians volta só a campo no dia 11 de setembro contra o Juventude pela Copa do Brasil e dia 14 encara o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Então tem, digamos assim, 8 dias aí para o Corinthians entrar em campo. Provavelmente ele não vai jogar contra o Juventude e não vai jogar esse jogo contra o Botafogo. E aí depois tem Campeonato Brasileiro e os jogos contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Provavelmente ele já vai estar de volta. O que aconteceu com o Héctor Hernandes? Vocês vão lembrar que eu falei aqui, né, que eu achava muito arriscado o Ramon Dias colocá-lo como titular já no segundo jogo, porque a estreia dele contra o Juventude é no segundo tempo, jogando apenas 45 minutos. E ele não jogava desde maio. Ele vem de um outro cenário, de um outro calendário, e ele não jogava desde maio. E mais do que isso, né? É um jogador que chega no futebol brasileiro com uma outra metodologia de preparação física, de trabalho de carga. É um negócio completamente diferente. Então, muitos jogadores têm essa dificuldade. O Michael estourou no Flamengo em 2 jogos, o Igor Coronado sofreu muito quando chegou. Talvez até nem tenha conseguido ainda o ápice de uma regularidade física, talvez só com uma pré-temporada para o ano que vem. Cara que ficou 10 anos jogando em outros mercados, outros cenários, os caras sentem a diferença quando chegam no futebol brasileiro. Então o Héctor Hernandes, ele joga 45 minutos, 3 dias depois ele começa como titular. Provavelmente, eu não acho que tenha sido jogo, tenha sido treino. Eu acho que os treinamentos ali exigiram, até pelo jogo de 45 minutos, segundo tempo, contra o Juventude, viagem e tudo mais, e mais começar o jogo como titular, eu acho que provavelmente desencadeou isso, mas obviamente eu tô fazendo uma leitura com as informações que eu tenho, mas não é nenhuma ciência exata nesse sentido, mas é uma tendência, né, gente? O cara veio de outro cenário, 3 meses sem jogar, joga 45, trabalha muito forte, porque a gente tem uma metodologia de necessidade de suportar a carga do calendário. No segundo jogo ele já estourou. Porque eu vi gente falando, veio bichado, veio não sei o que. Calma, não é nada disso. O cara passou por todos os exames, todas as análises. É muito comum isso acontecer, mais comum do que a gente imagina. Então, em 2 semanas, o Héctor Hernandes deve estar liberado e aí a gente vai poder ver um pouco mais desse centroavante espanhol da equipe do Corinthians. Para a gente fechar esse vídeo, eu queria falar sobre esse jogo contra o Flamengo, ainda sobre esse jogo contra o Flamengo, e os bastidores revelados pela Corinthians TV. Eu sei que quando o time vence, os clubes, naturalmente, eles exibem os bastidores e a gente tende a se empolgar, né? No seguinte sentido, poxa vida, olha o que os caras falaram e resolveu porque ganhou. Mas quando perde, muitas vezes o cara pode ter tido o mesmo discurso e aí não é utilizado. Eu sei disso. Mas algumas situações me chamaram a atenção. E aí eu queria dividir com vocês, através desse vídeo dos bastidores revelados aí pela Corinthians TV. Envolvimento de alguns jogadores com o clube. De jogadores que recém chegaram. Isso é fundamental. Hugo Souza. Impressionante. A forma como ele comemora, indo em direção à torcida, a forma como ele vibra, e o torcedor já percebeu isso, por cada defesa que ele faz, e ele faz algumas difíceis, inclusive, e ele vibra como se fosse um gol. Thales Magno chegou ontem. O Thales Magno estava cantando cânticos da torcida no banco de reservas. Tem uma rivalidade, né? Ele foi cria do Vasco, né? E estava jogando contra o Flamengo, mas ele estava, cara. Ele estava numa felicidade com o gol marcado, com a vitória, com o aniversário do clube. Contagiante. Não foi uma coisa forçada. Não foi uma coisa teatral para agradar o torcedor. Não. O Thales estava... Cara, o Thales estava acelerado, aloprado, feliz demais. E isso contagia, né? E aí eu preciso também recorrer a jogadores históricos. O Fagner, ele deu um discurso no final do jogo, que até viralizou na rede social, que é magnífico. O Fagner, que eu já critiquei muito, continuo criticando porque eu sei a bola que ele joga, mas ele foi bem nesse jogo. Ele foi bem. E o Fagner cresce em jogo grande, né? E ele tem muita qualidade, e isso é inegável. A gente pode discutir aqui que às vezes ele passa do ponto, até nem está comportado nesse sentido, né, da disciplina, mas que muitas vezes ele ou está
fora de forma, ou não consegue correr tanto. Isso é outra coisa. Qualidade, bola, é indiscutível. O que o Fagner tem e pode entregar ao Corinthians. Pois bem, ele jogou bem. E no final do jogo, ele é um dos últimos remanescentes, né, de um Corinthians com grandes ídolos históricos. E ele reúne a galera e fala sobre coragem. Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, como foi dito no vídeo, a janela de transferência fechou, mas o Corinthians ainda pode contratar, rapaziada. O Corinthians ainda pode, não só o Corinthians, todos os clubes brasileiros podem contratar jogadores que estejam livres no mercado, que não estejam vínculo com nenhum clube do futebol. Então, não se espante. Não se espante se o Corinthians até o dia 20 não anunciar um outro jogador. Porque o Corinthians ainda está no mercado, mas como a gente sabe, só jogadores que estejam livres no mercado. Pessoal, sabe algum nome aí, algum jogador que está livre no mercado e que seria bom para o Corinthians? Se souber, comente aí. Comente aí, porque o Coringão venceu o Flamengo, o Coringão tá animado, virou a chave. Essa é a verdade. O Corinthians já, deu esperança ao torcedor da gente sair dessa. E o Romero? O Romero, pô, tá difícil, chama o Romero, pô. Esse cara nasceu pra jogar no Corinthians. Salvou a gente o ano passado e vai salvar esse ano. E não duvide do Corinthians conseguir um título esse ano também. Porque estamos vivos nas duas Copas. Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Dia 11, contra o Juventude, é o jogo na Copa do Brasil. Dia 11, 2-1 foi o primeiro jogo. O Corinthians tem tudo para vencer 1-0 e levar para os pênaltis, ou então até mesmo fazer o placar já no jogo normal. Dá para vencer sim. Pessoal, comente aí. Porra, data FIFA, mano. O futebol parou para data FIFA. Data FIFA é chato demais. Mas fazer o quê? Não tem o que fazer? É só aguardar. Aguardar até o dia 11 pra gente ver o Coringão voltar a brilhar. Fortalece com like, fiel. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai, Corinthians.